Tá bom. Hoje faz um ano que eu fui internada com meu primeiro surto de esclerose múltipla. E aí eu decidi gravar um vídeo porque eu quero virar youtuber. Não. É porque um ano é uma data muito simbólica. Esse horário, há exatamente um ano atrás, eu estava descobrindo que, agora são 15h50, eu estava descobrindo que eu ia ser internada. Eu estava descobrindo que eu possivelmente estava vivendo meu primeiro surto de esclerose múltipla. Eu saí de casa achando que eu ia trabalhar. Eu saí de casa com com roupinha de trabalhar, e eu não voltei mais para casa. E desde aquele dia, minha vida inteira mudou. Como eu já sei que faz parte do meu processo terapêutico falar, compartilhar, quando eu compartilho as coisas, eu me entendo melhor, e é por isso que eu gosto de dar aula. Eu resolvi falar sobre isso, porque vai fazer bem pra mim e pode ser que ajude outras pessoas também. Quem tem curiosidade sobre isso, eu fiz uma lista das coisas que eu gostaria de falar. Na verdade, não é o primeiro ano de diagnóstico, é um ano desde que eu fui internada, mas o diagnóstico mesmo só fechou dia 21 de dezembro. Porque depois que você tem lesões no sistema nervoso central, você tem que eliminar um monte de coisas antes de fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. De outubro até dezembro eu passei por todo esse processo de fazer 1000 exames, de consultar 1000 médicos. Eu tenho uma outra vida e eu tenho um outro corpo, mas eu tô vivendo apesar de tudo isso, né? Então tá, vamos lá. As coisas que eu quero falar. Uma das primeiras coisas mais difíceis foi chegar no diagnóstico. Eu lembro, 88 exames de sangue. Eu fiz os exames mais malucos de olho que você puder imaginar, porque a esclerose múltipla... Eu aprendi que o sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pelo nervo óptico e pela cervical e pela torácica, pela coluna cervical e pela torácica e um pouco da lombar também. Essa parada que passa aqui, né? Medula. Eu não sabia disso. E eu descobri que a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. E a esclerose... Eu descobri o que é esclerose múltipla, porque antes do ano passado eu achava que a esclerose múltipla era uma doença de velho. E eu não fazia ideia do que era, eu só sabia que as pessoas ficavam muito mal e elas ficavam retardadas e elas ficavam débeis. E eu tive que aprender tudo isso. Eu tive que aprender que esclerose múltipla é doença de jovem. Eu tive que aprender que esclerose múltipla é uma doença cujo diagnóstico hoje em dia acontece entre 20 e 40 anos, que acontece mais em mulheres, que acontece mais em mulheres brancas, que acontece mais em mulheres brancas que vivem longe da linha do Equador. Eu não moro longe da linha do Equador, mas eu sou uma mulher branca. E eu tive que aprender um monte de coisa sobre isso. Eu tive que aprender que tem esse nome estigmatizado que a gente fala de fulano ficou esclerosado, porque é uma doença que, quando não tratada, ela é degenerativa, então você começa a ter, sim, problemas cognitivos, problemas motores, problemas... Vixe, é problema demais. E aprendi também que esclerose, cada paciente de um jeito. Tem gente que tá ótimo, sem medicação nenhuma. Tem gente que tá péssimo usando a medicação melhor que tem. Mas nesse meio termo, nesse espectro entre o que tá bom sem usar medicação nenhuma e o que tá péssimo usando a melhor medicação do mundo, tem uma série de possibilidades. Tem pacientes que têm uma doença mais ativa, mais agressiva, e tem pacientes que têm uma doença menos ativa e menos agressiva, e não dá para saber onde eu tô no meio desse espectro. É tudo um processo de aprendizagem e observação para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para os médicos, para todo mundo. É terapia comportamental na marra, assim. Você aprende a lidar, você aceita o imprevisível no seu nível máximo. E você tenta lidar com isso da melhor maneira possível. Eu fui diagnosticada aos 30 anos. Hoje em dia eu tenho 31. E desde então tudo mudou na minha vida. Tudo mudou mesmo.
Bom, depois que eu fui internada, eu fiz o que a gente chama de pulsoterapia, que é uma terapia intravenosa que você tem que fazer internado. Você recebe corticosteroides de alta dosagem no seu corpo para tentar interromper ou pelo menos aplacar um pouco a inflamação, já que a esclerose múltipla é uma inflamação do sistema nervoso central. Eu já falei isso em texto várias vezes, mas eu vou falar agora ao vivo. A esclerose múltipla, eu queimei o dedo, por isso eu estou com essa bolha. A esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica, degenerativa, autoimune e crônica. É um quarteto muito assustador de se ouvir, muito assustador. Ela é crônica porque ela não passa rapidinho, ela é neurológica porque ela dá no sistema nervoso central, ela é degenerativa porque ela causa degeneração, especialmente se ela não é tratada. E autoimune porque ela é uma doença startada, desengatilhada pelo seu sistema imune. Obviamente eu não sou uma médica, que dirá uma neurologista, especialista em doença desmielinizante, mas pelo que eu tento entender da minha doença, ela tem a ver com as suas células de defesa, os seus linfócitos começam a trabalhar para além da conta e começam a achar que a sua mielina, que é a parada que reveste o neurônio, uma camada de gordura que reveste o neurônio, começa a achar que isso é algo que ela tem que atacar. Por que ele faz isso? Olha aí a grande questão, não é mesmo? Várias pesquisas acontecendo, ninguém soube dizer ainda. Doutora Ju, minha neurofofíssima, já me explicou que é uma confluência de fatores. Há uma predisposição genética, mas não é só a questão da predisposição genética, tem o fator ambiental envolvido também. Mó louco, tudo complexo. Depois que eu fui internada e eu recebi a pulsoterapia, eu fiquei péssima, pior do que eu já tava, porque é uma bomba de coisa no seu organismo fica todo doido. E aí eu ainda descobri que o meu organismo não lida muito bem com corticoides. Então o normal é que as pessoas depois da pulsoterapia melhorem, mas eu não melhorei. Eu piorei. Alguns aspectos melhoraram, outros pioraram. E depois a gente descobriu que os aspectos que pioraram é porque eu recebi um outro diagnóstico ainda, que eu só fui receber em janeiro desse ano, que é o diagnóstico de síndrome de Meniere, que é uma doença periférica, não é central, é uma doença do ouvido médio. E aí a doutora Ana Paula entrou em ação, a minha otoneuro fofíssima também. Ela foi a única que teve o clique do que eu tinha. É uma doença que foi startada pelo outro quadro que já era autoimune. Pessoas que têm doenças autoimunes, em geral, têm mais de uma coisa. Só que o meu primeiro surto foi, aparentemente, tão forte que uma coisa já startou a outra. Então, eu tenho síndrome de Meniere também. Mas sobre ela eu nem vou falar hoje, porque é muita coisa. Depois que eu saí da internação, eu fui atrás de um neuro para chamar de meu. E aí eu fui descobrir que tem pouquíssimos neuros especializados em doença desmielinizante, que desmielinizante não é nem obrigatória na residência de neurologia, e que mesmo os neuros que são especialistas, eles têm formas diferentes de trabalhar. Tem aqueles que são mais conservadores, tem aqueles que são mais arrojados, por assim dizer. E eu decidi ir procurar um neuro mais arrojado, não sei se a palavra é arrojado, mas um neuro mais... Tem uma série de medicações que você pode usar, das mais brandas às mais fortes. E tem um protocolo que você tem que usar, e aí as medicações são de alto custo, e aí você tem que descobrir... Nossa, cara, é um rolê. E aí você descobre todo esse mundo das medicações de alto custo, e aí você descobre que você não vai comprar a sua medicação, que na verdade você vai pegar no SUS, e que você tem que levar um papel para renovar o seu pedido de 3 em 3 meses, e o seu médico que tem que autorizar isso. Então você vai ficar vendo o seu médico meio pro resto da vida, é um casamento, assim, né? Quase que um casamento. E aí você tem que pegar essa medicação no SUS, porque essa medicação é de alto custo, essa medicação nem existe para comprar na farmácia. Então eu fui em vários neurologistas, eu fui em 4 neurologistas, até eu achar a minha neurologista, que é a doutora Ju. E aí eu descobri qual era a medicação que eu ia usar, e aí eu comecei a usar a medicação, eu tive que ficar, que é um imunossupressor, mas que tem médico que chama de imunomodulador,
Eu nunca sei se eu chamo de imunomodulador ou imunossupressor, porque imunomodula, mas porque imunomodula você fica imunossuprimido. Mó rolê. Aí eu fui numa clínica, passei o dia numa clínica pra ver se eu podia usar a medicação, porque a medicação é tão cabulosa que você tem que ficar um dia lá, o dia inteiro lá, fazendo exame, em observação, fazendo eletrocardiograma pra ver como é que tá o batimento cardíaco. Altos rolês. Altos exames que você tem que fazer antes de usar a medicação para ver se você pode usar a medicação mesmo. Altos rolês. Beleza. Finalmente comecei a usar a medicação. Aí foi o rolê para me adaptar à medicação. Porque além dela, primeiro, ela causa uma série de efeitos colaterais. Uma série de efeitos colaterais. Dos mais fáceis aos mais difíceis. Os mais óbvios aos mais improváveis. Queda de cabelo. Alopécia. Queda de cabelo assim, queda de cabelo. Aí você tem que usar uma medicação para tentar conter um pouquinho a queda de cabelo. E nisso, você usa uma medicação para... Você tem que fazer suplementação de vitamina D, se a sua vitamina D estiver em níveis baixos, e a minha tá sempre em níveis baixos. Você tem que... Quer dizer, quando eu não tô fazendo suplementação. Aí você fica com uma fadiga extrema. Aí você tem que tomar uma medicação para ver se segura um pouco a onda da fadiga, porque a fadiga é crônica. A fadiga... Meu Deus, como é difícil. Não é um dia cansado do trabalho, não é trabalhei 10 horas e cheguei esgotado. Não, é uma fadiga incompreensível. É tipo você dormir 12 horas e acordar como se você tivesse acabado de bater uma laje. A melhor forma de explicar fadiga crônica para mim é: tem dias que eu acordo e parece que eu tô com dengue. Porque eu só lembro de estar parecida quando eu tava com dengue. Então eu tomo uma medicação para segurar a onda. Ah, ainda tem todas as medicações que eu tomo para tratar a síndrome de Meniere também, que eu não vou nem entrar nesse quesito também. Tem que tomar muita coisa. Eu tomo hoje em dia 9 comprimidos por dia. Claro que não são todos imunossupressores, mas entendeu? Junta esse, conjunta aquele, aí aquela vitamina, aí aquele negócio para combater o não sei o que... 9 comprimidos. Então tem um ano que eu tô nessa brincadeira, que eu tô aprendendo a lidar com a minha doença, aprendendo a lidar com o meu corpo, aprendendo a lidar com os meus novos limites, tentando equilibrar a velocidade da minha mente com a velocidade do meu corpo. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, extremamente enérgica, e o meu corpo não acompanha minha mente às vezes. Depois que eu descobri a síndrome de Meniere também, aí agora desde janeiro eu tenho que aprender a lidar com as duas e tentar entender quando que é uma e quando que é outra, porque tem sintoma das duas que coincide. É péssimo. A minha frequência de ir aos médicos aumentou absurdamente. Agora eu tenho 2 casamentos com comunhão total de bens. Um com a minha neurologista e outro com a minha otoneuro. E graças a Deus elas são 2 fofas. Eu amo elas muito. Mas é isso. Eu faço exames. Eu tenho uma pasta de exames. Eu tenho uma outra pasta de ressonâncias magnéticas. E eu faço exames. E eu faço exame de sangue todo mês, porque eu tenho que ficar medindo a minha taxa de leucócitos. Linfócitos. Não, é linfócito. É porque linfócito é um tipo de leucócito, né? E eu tenho que estar atenta, porque eles não podem cair até certo ponto, porque se cair mais do que tanto, eu tenho que parar de tomar a medicação, porque senão eu fico muito imunossuprimida. E aí, quando eu tenho uma virosezinha besta, uma dor de barriga, por exemplo, essas que uma pessoa normal tem, passa em 3 dias e ela continua vivendo a vida suave. Eu tenho, e aí a virose dá uma mexida no meu sistema imune, e aí, às vezes, eu tenho um monte de sintoma por causa da virose. Há 2 semanas atrás eu tive que voltar de uma viagem, porque no meio da viagem eu comecei a ficar muito tonta. E eu comecei a ficar muito tonta porque eu tive dor de barriga. E aí minha audição começou a piorar. E eu tive que abandonar a viagem inteira e voltar. E entrar em contato com a otoneuro. E ela me atendeu. E lá vou eu fazer exame. Pi. Muita paciência que exige. Mas nesse meio tempo eu continuo sendo eu, né?
Eu continuo trabalhando, eu continuo sendo Paloma, eu continuo sendo filha da minha mãe, eu continuo sendo amiga dos meus amigos, eu continuo sendo namorada do Daniel, eu continuo vivendo a vida. E conseguir encaixar essa nova Paloma nessa nova vida é muito cabuloso. Tem uma série de questões pesadíssimas, assim. O desafio maior de todos, aprender a trabalhar assim. Eu sou professora e eu sou revisora de textos. Então eu dou aula de português, eu dou aula de inglês e eu reviso textos e eu traduzo textos. E como lidar com esse novo eu, não é? Bom, tem sido possível. A parte de trabalhar é inclusive um remédio. Eu às vezes acordo mal, eu acordo com um sintoma paroxístico qualquer, que são esses sintomas flutuantes que a gente tem que não necessariamente é um surto. E eu vou trabalhar e eu distraio. Então, às vezes eu vou trabalhar e o meu olho tá com neurite. E eu não tô enxergando bem, e eu tô enxergando atrapalhado. Mas aí eu vou pra aula, eu dou aula e eu distraio e eu tô lá com os meninos e aí de repente eu nem passou amanhã, eu dei aula, eu gostei de tudo e foi maravilhoso, eu vi a coisa acontecendo. Ótimo, é possível, só que eu fico mais cansada. Sim, eu fico mais cansada. O calor faz muito mal, muito mal. O calor aflora uma série de sintomas paroxísticos também. Para revisar, ainda bem que eu reviso em casa. E eu tive que colocar um ar-condicionado no meu quarto, porque às vezes está tão quente que eu tenho que ir lá pro quarto revisar. Mas além disso, tem a frustração. Acho que as três coisas principais é medo, frustração e culpa. Frustração porque às vezes eu não dou conta de fazer tudo que eu gostaria de ter feito. Medo porque você tem medo de ser julgado, você tem medo de que as pessoas achem que você tá de frescura porque você não tem cara de doente. Eu tenho que andar com uma carteirinha escrito portador de esclerose, feito pela Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Porque tem dia que eu não tô enxergando bem, tem dia que eu não tô sentindo meu pé, tem dia que a minha perna tá dormente. Tem dia que eu tô muito cansada, tem dia que a minha mão tá tremendo e eu não consigo escrever no caderno. Felizmente no quadro eu consigo. E nesses dias eu tenho direito de usar a fila preferencial. Mas às vezes vem uma pessoa e cutuca o seu ombro e fala que você não é idoso. Ou pergunta se você esqueceu a sua cadeira de rodas. Isso dá uma culpa, porque parece que você não tem direito de usar uma coisa que você tem direito. É fodido. Então você sente culpa por isso, você sente culpa por estragar o programa dos outros, você sente culpa por deixar outras pessoas preocupadas, você sente culpa. Você sente culpa, eu sinto muita culpa. Eu não tenho culpa, eu trabalho sem terapia, esse foi o tema da minha sessão essa semana. Mas ainda assim a culpa vem, porque parece que se você não existe, o problema não existe. Tira a Paloma, acabam os problemas. Eu não tenho esclerose porque eu quero, obviamente não, mas lidar com essa culpa é complicado. E por último, medo. Dá muito medo. Dá medo de ser julgado, dá medo de ser demitido, dá medo da empresa em que você trabalha pensar assim, nossa, agora esse funcionário está muito problemático, vamos arrumar um motivo qualquer para demitir ele. Dá medo de ser julgado, dá medo de as pessoas acharem que você é um fresco, porque você não tem cara de doente, porque nem toda deficiência é visível. Eu não tenho a perna quebrada e eu não sou paraplégica, nem tetraplégica, mas eu tenho deficiências. Eu não escuto bem por causa da Meniere. Às vezes eu não estou enxergando bem por causa da neurite óptica. Às vezes eu não consigo deixar minha mão parada porque eu estou tremendo por causa da esclerose. Às vezes eu não consigo caminhar muito porque a minha perna começa a ficar muito dormente e começa a formigar muito. Felizmente eu trabalho num lugar que tem ar-condicionado e que me permite trabalhar bem. Felizmente eu consegui colocar um ar-condicionado no meu quarto para eu dormir no ambiente climatizado quando tá muito quente. Felizmente eu descobri a minha doença rapidamente. Eu tive capacidade de agilizar e de ir atrás das pessoas certas e obter as informações de qualidade que eu precisava para ter um diagnóstico relativamente rápido. Porque tem pessoas que demoram anos, décadas até ter o diagnóstico certo. Felizmente eu consegui começar o meu tratamento rápido e com uma medicação potente,
que possivelmente vai me possibilitar ter um futuro muito mais confortável, na medida do possível, do que o que eu teria se eu não usasse nenhum tipo de medicação. Os pacientes de esclerose múltipla podem ficar cadeirantes, os pacientes de esclerose múltipla podem vir a ter problemas cognitivos, os pacientes de esclerose múltipla podem perder o movimento nos membros. Mas hoje em dia, para as pessoas que começam um tratamento cedo, isso é bastante improvável. Não é impossível, mas é bastante improvável. Hoje em dia eu uso uma medicação que é a 2ª/3ª na linha do protocolo do SUS. Ainda existem mais 3 ou 4 outras medicações mais fortes do que as minhas que eu posso usar caso eu venha a ter falha terapêutica dessa medicação. Mas é isso, não é uma coisa fácil de tratar, não é uma gripe, não é uma dengue. Lidar com isso é muito doido, muito complicado, muito mind-blowing. Mas esse é o corpo que eu tenho, não tenho um plano B, não dá pra trocar a peça, não dá pra transplantar meu cérebro, então eu tenho que aprender a lidar com essa doença, com essas doenças, da melhor maneira possível, fazer o melhor que eu consigo com o que eu tenho. Eu tô tentando, todo dia eu tento, mas é difícil, mas eu tento. Eu tô feliz que hoje eu não tô no hospital, eu não tô internada, eu não tô ouvindo bem, minha audição já teve melhor, mas eu tô em tratamento. Às vezes eu estou tendo alguns sintomas paroxísticos, mas eu tô conseguindo lidar com eles. Eu não parei de trabalhar, eu tô trabalhando, eu vi os meus alunos hoje, eu gosto muito deles. Às vezes eles me enchem o raio do saco e eu penso, meu Deus, como é que eu gosto desses meninos? Mas eu gosto desses meninos. Eu tenho trabalho pra fazer ali, daqui a pouco eu tenho coisa pra revisar. E é isso, tá tudo certo, um dia de cada vez. Tô aprendendo a lidar com essa doença e quis compartilhar isso com vocês. Espero que o próximo ano também seja um ano de aprendizado. Beijo, esta é a Paloma, portadora de esclerose múltipla há 1 ano, de Belo Horizonte. Não sei mais o que eu falo. Tchau.